Bom, essa questão, né, ela apresenta para a gente um fenômeno aí, né, que a gente observa, das lagartixas, né, aderindo com as paredes, né, ou superfícies lisas no caso, né. E a questão pede o seguinte: assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo de interação, né, que prevalece entre as lagartixas e a parede, respectivamente. Lembrando que foi informado aqui no nosso enunciado que as lagartixas elas aderem às paredes por meio de interações intermoleculares, ou seja, interações que são estabelecidas apenas entre compostos moleculares. E pediu para a gente fazer uma consideração aqui, né? Que a parede é recoberta por material apolar, certo? Então vamos analisar aqui dentre as alternativas quais que seriam, né? Ou qual seria, melhor dizendo, a melhor interação aqui que descreve essa interação das patas da lagartixa com essa parede aí de material apolar. A letra A, ela nos informa da interação de íon com íon. Sequer interação de íon com íon pode ser classificada como interação molecular, né, pessoal? No caso, íon, né, interage com íon por meio de ligação, por meio de atração eletrostática. No caso, por exemplo, da ligação iônica, né, atração aí que forma os compostos iônicos, por exemplo, NaCl, KCl, dentre outros, né? Então, a letra A, a gente já pode descartar ela. A letra B informa a respeito da interação íon-dipolo permanente, ou também conhecida como íon-dipolo, né? A interação íon-dipolo, certo, é aquela que possibilita a dissolução, né, de sais, né, ou compostos iônicos solúveis em água. Também deve-se ser necessário aqui, no caso, o aparecimento de um íon, certo, para interagir com o dipolo de uma molécula, né? Por isso, íon-dipolo. O que não é o caso aqui do nosso exemplo. Nós temos compostos moleculares tanto nas patas das lagartixas, como também no material que reveste a parede. Então a gente também pode descartar a letra B. Vamos pular lá na letra E. A letra E informa o seguinte: interação de polo permanente, né? Esse termo, né, ou simplesmente também conhecido como dipolo-dipolo, né? Esse tipo de interação, ela se estabelece por meio, né, de dois ou mais compostos que apresentam polaridade, ou seja, somente entre compostos polares. Certo? E já foi informado no enunciado que a parede é apolar. Então a gente pode descartar também a letra E, né? Que é um tipo de interação, né, que se estabelece por meio somente de compostos polares. Sobra aqui então para a gente a letra C e a letra D, certo? Para a gente observar qual que seria a melhor interação aqui, né, que é responsável por essa interação aí da lagartixa com a parede. Bom, as patas das lagartixas, né, para quem não sabe, elas contêm saliências, né, com milhares de cerdas. Quando essas cerdas pressionam, né, as partes contra as superfícies lisas, como no caso da parede, aumenta-se aí a superfície de contato. Então, no caso, a superfície de contato, né, ela é aumentada, essa superfície de contato da pata da lagartixa com a parede, ela é aumentada à medida que, no caso, esse réptil pressiona suas patas contra as paredes, né? Foi mencionado, novamente, né, no enunciado, que a parede é constituída aí de material apolar, né? E as patas da lagartixa também são constituídas de material apolar, visto que ocorre essa atração aí, né, entre essas partes polares, né? Ocorre uma aderência, possibilitando o estabelecimento de interações que nós classificamos como dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou resumidamente como dipolo induzido, dipolo induzido, né? Existe também esse tipo de interação, dipolo permanente e dipolo induzido, que se estabelece aí entre uma molécula polar e uma molécula apolar. No entanto, esse tipo de interação, né, ela ocorre em pequena escala e apenas em algumas situações específicas, envolvendo soluções. Nós podemos citar, por exemplo, interação do gás oxigênio, né, a solubilização do gás oxigênio com a água, certo? Ou, por exemplo, propanona com hexano, uma solução de compostos orgânicos, certo? No entanto, essas interações ocorrem em menor escala, em escala pequena, né? Como ocorre uma interação muito forte, visto que as lagartixas podem inclusive se aderir a tetos, né, e não cair por força da gravidade, então essa interação, esse tipo de interação vai ser dipolo induzido e dipolo induzido, que é o tipo de interação que se estabelece entre compostos que apresentam, né, no caso, entre compostos apolares, certo? Logo, a resposta correta vai ser a letra C de casa.